Salmo 23. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor, para Te exaltar, para engrandecer o Teu santo nome, Pai, para Te glorificar, Senhor. Te pedimos nessa noite, Senhor, usa nossas vidas, Senhor, para que possamos transmitir, Senhor, a Tua palavra de forma pura, genuína, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor, Pai amado, e que o Teu nome seja exaltado, Pai, que tudo venha ser para a honra e glória do Teu santo nome, que tudo seja para louvor e adoração do Teu santo nome, Pai. Pai amado, é o que nós Te pedimos, Pai, e já Te agradecemos no nome santo de Jesus, amém. Pai do Senhor, Lucimara, Pai do Senhor, irmão Selma, Pai do Senhor, todos os irmãos, Paulinho, Deus abençoe, meu irmão. Eu gostaria de ler com os irmãos, aqui no Salmo de número 23, Salmo de número 23, eu gostaria de ler e nós vamos meditar um pouco nesse Salmo nessa noite. Salmo bastante conhecido de todos, acredito que todos já ouviram em algum momento da sua vida o Salmo de número 23, mas nós vamos fazer uma leitura nesse Salmo e vamos fazer alguns comentários sobre ele. Salmo de número 23 diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Pai do Senhor, pastor Renato, Deus abençoe. Antes de iniciar esse estudo, eu quero agradecer a todos os irmãos que nos ajudaram naquele trabalho que foi feito ali na comunidade do Linhas Corrente. Alguns irmãos nos ajudaram com doações, já foram entregues as doações dos irmãos, já estão nas mãos das pessoas que receberiam. E no final, quando nós entregamos algumas cestas lá, e no final nós trouxemos a palavra da parte de Deus, fizemos um culto, é claro, obedecendo todas as normas, e ao final da palavra, pessoas se renderam a Cristo. Ou seja, eu quero agradecer aos irmãos pela ajuda, os irmãos que ajudaram, que o nome do Senhor seja glorificado, e nós queremos agradecer, porque sem os irmãos nós não teríamos feito esse trabalho. E para que os irmãos se alegrem junto conosco, houve conversão, as pessoas ouviram a palavra de Deus e se achegaram a Jesus. Ou seja, nós temos que nos alegrar porque o Senhor tem salvado almas nesses dias difíceis. O Senhor tem resgatado pessoas nesses dias difíceis. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, esse breve relato é para agradecer aos irmãos, porque sem a ajuda dos irmãos nós não teríamos conseguido fazer aquele trabalho. Que Deus abençoe a cada um, que Deus recompense a cada um que ajudou, que Deus recompense a cada um que não pôde ajudar, mas que orou por esse trabalho. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos entrar aqui no Salmo de número 23. Salmo de número 23 fala: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós começamos a ler e logo no início fala que o Senhor é aquele que possui algo. O Senhor é aquele que é dono, que é proprietário de algo. E antes de ser pastor, antes do salmista de Davi falar que ele é o seu pastor, ele fala que é o seu Senhor. O seu Senhor é aquele que possui algo, ele é aquele que é dono, aquele que é o proprietário. Ou seja, nós temos que olhar para Deus dessa forma.
antes de nós olharmos como nosso pastor, nosso grande pastor, nós temos que olhar ele como nosso Senhor, ou seja, aquele que é o nosso dono e aquele que nos comprou pelo sacrifício lá na cruz do Calvário. Todos nós estávamos destinados à condenação eterna, e pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, hoje nós, aqueles que receberam a Jesus, convidaram Jesus para conduzir as suas vidas, esses alcançaram a salvação. E nós sempre falamos isso, e nós vamos repetir outra vez. E nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de receber Jesus na sua vida. Ou seja, deixar Ele conduzir a sua vida como seu Senhor, como aquele que é dono da sua vida, como aquele que o direciona em todos os momentos. E nós temos que entender que o Senhor, que quando nós colocamos, nós permitimos, nós deixamos que Deus conduza a nossa vida como nosso Senhor, Ele vai conduzir da maneira dele. E a maneira dele é a maneira mais correta para as nossas vidas. A maneira dele é a maneira mais exata para as nossas vidas. Porque nós planejamos muitas coisas, nós achamos que muitas coisas vão dar certo do nosso jeito, mas Deus é aquele que está vendo lá na frente. Ele é aquele que conhece o dia de amanhã. E Ele, conhecendo o dia de amanhã, Ele pode nos direcionar da melhor maneira. E Ele nos direcionando da melhor maneira, nós lá na frente nós iremos bem. Ou seja, se nós deixarmos o Senhor, nosso Deus, nos conduzir da maneira que Ele quer, nos direcionar da maneira que Ele quer, pode ter certeza de uma coisa: nós iremos bem. Passaremos por momentos de dificuldades como todos passam, mas nós iremos bem, porque Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. E esse é o nosso Senhor. E o nosso Senhor, no Salmo 23 também fala que é o meu pastor. O salmista fala, Ele é o meu Senhor e é o meu pastor. O pastor é aquele que conduz o rebanho, aquele que direciona o rebanho. Se nós deixarmos Deus conduzir as nossas vidas da maneira que Ele quer, se nós deixarmos Deus nos direcionar da maneira que Ele quer, da maneira que Ele propôs fazer nas nossas vidas, pode ter certeza de uma coisa: nós iremos bem. E isso é o que o salmista estava falando. Ele é o meu Senhor, ou seja, Ele é meu dono, Ele é aquele que me comprou, é aquele que me resgatou, trazendo para as palavras de hoje. Lembrando que quando foi escrito esse salmo, Jesus não tinha morrido ainda na cruz do Calvário. Mas nós podemos hoje falar que o Senhor é o nosso pastor, é aquele que nos comprou lá na cruz do Calvário. É aquele que deu sua vida na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos olhar e falar: eu tenho salvação através de Jesus Cristo. E aqueles que se achegam a Deus através de Jesus Cristo, esses alcançam a salvação. E no versículo 2, nós vemos que fala: deitar-me faz em verdes pastos. Verdes pastos é um lugar onde teremos um bom alimento. Seremos alimentados e seremos cuidados pelo pastor. Ou seja, na presença de Deus, nós não teremos fome. Fome que eu falo é uma fome não somente física, porque Deus cuida de nós nessa terra, mas nós estamos falando de fome espiritual. E pessoas estão desesperadas hoje, sem saber que rumo tomar, porque eles querem ter o controle das suas próprias vidas, eles não querem ser conduzidos pelo bom pastor, e eles não deixam que Deus os conduza pelos pastos verdejantes, que são os lugares bons, lugares tranquilos, lugares que florescem. E o lugar onde o nosso pastor quer nos conduzir é um lugar que floresce, é um lugar bom, é um lugar de paz, é um lugar onde tem bom alimento. O nosso Deus, Ele quer nos alimentar em todos os momentos. Nós vemos que nós não podemos estar nos reunir no momento, no templo, ali no lugar onde nós nos reunimos. Nós não podemos nos reunir no momento.
mas Deus tem sempre nos alimentado através das lives, através de alguma mensagem, através de algum amigo que nos liga, através da palavra dele que nós podemos ler dentro das nossas casas, e o Espírito Santo vai falando aos nossos corações. Ou seja, o Senhor, o nosso pastor, ele jamais deixou de nos alimentar, ele continua nos alimentando todos os dias. Se nós estamos com fome ou sede, é porque nós não estamos deixando o bom pastor nos conduzir, é porque nós não estamos deixando o bom pastor nos direcionar, nós não estamos vendo o bom pastor como nosso Senhor. E eu quero convidar os irmãos para refletir nessa noite, para convidar ao Senhor a ser não somente o nosso pastor, mas o seu Senhor também, aquele que conduz a sua vida da maneira que Ele quer, aquele que direciona a sua vida da maneira que Ele quer. A partir do momento que nós deixamos Deus conduzir as nossas vidas da maneira que Ele quer, nós começamos a caminhar por esses pastos verdejantes. Nós não sentimos mais fome de um alimento espiritual, porque o alimento espiritual é o nosso Deus que nos dá. Não é o homem que pode dar alimento espiritual. Eu vejo muitos homens tentando se elevar e achando que são grandes demais, que eles podem alimentar alguém ou podem fazer alguma coisa por alguém, e nós vemos que nós somos limitados. A nossa limitação não nos permite que nós consigamos ir até um passo a mais que seja daquilo que Deus permite. Ou seja, nós temos que confiar no nosso Deus, temos que confiar no nosso pastor, no nosso bom pastor, porque Ele nos guiará por pastos verdejantes, lugares onde nós teremos o nosso alimento. E continuando, Ele fala: guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me, Ele me conduz, o que está falando aqui, Ele me conduz com mansidão para um lugar onde matarei a minha sede. Na presença do bom pastor, nós não temos fome, porque Ele nos alimenta com a sua palavra, e se nós precisarmos do alimento físico também, Ele pode nos alimentar, e nós não temos sede, porque Ele sacia a nossa sede. E por que nós não temos fome? Porque Jesus, Ele é o pão da vida. O próprio Jesus, Ele disse: eu sou o pão da vida. E aquele que se alimenta, aquele que recebe o pão da vida, e ele se alimenta da palavra que Jesus nos dá, esse não sente fome espiritual. E aquele que bebe das águas, da própria água viva, que é Jesus também, lembra do capítulo 4, quando ele encontra com a mulher samaritana, e ele começa a conversar com aquela mulher, e aquela mulher não entende por que ele está conversando com ela, porque os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem, eles não se comunicavam, mas Jesus, ele não estava limitado a uma regra do povo judeu, nem do povo samaritano. Jesus está acima de todas as coisas, Ele é maior do que todas as coisas, Ele pode todas as coisas, e Ele agora se aproxima daquela mulher, e aquela mulher pergunta para Ele, ele pede para ela de beber, dá-me de beber, e ela fala para ele, começa uma conversa com ele, e a conversa que ela começa com ele é de uma forma até um pouco ríspida, mas ela não entende que aquele que estava pedindo água para ela era aquele que poderia matar a sede dela, e ela não teria mais sede. A água que ele pediu para ela era uma água que mataria a sede, e passando algum momento ela voltaria a ter sede, mas a água que ele daria para ela era uma água que mataria a sede dela para sempre. Ela não teria mais sede espiritual, ela seria completa, e é essa água que Ele nos oferece nessa noite. Se nós recebermos a palavra de Deus nas nossas vidas, se nós nos deixarmos conduzir a passos verdejantes, se nós nos deixarmos conduzir a águas tranquilas, pode ter certeza, essa sede e essa fome que nós temos, elas serão saciadas. E nós vemos que muitas pessoas, não são poucas, muitas pessoas estão vivendo tempos de sede, de fome, espiritualmente falando. As pessoas estão se arrastando, algumas estão rastejando,
Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer nos alimentar, Ele quer nos dar a água da vida, Ele quer que nós caminhemos com Ele de uma maneira boa, que nós venhamos estar de pé na presença dEle, louvando, adorando o santo nome dEle, independente do momento que nós estamos passando. Se nós estivermos na presença de Deus, pode ter certeza de uma coisa, nós teremos forças para caminhar, nós teremos forças para glorificar, nós teremos forças para exaltar, porque como nessa mesma passagem de João, capítulo 4, essa mulher, no final, ela entende que Jesus, ele poderia fazer algo por ela, ela reconhece que ele era o verdadeiro Messias, e ela pergunta para ele: onde nós deveremos adorar? Se os nossos pais adoram aqui, mas vocês adoram lá embaixo, que é em Jerusalém. E ele olha para ela e fala: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, independente do momento que estão passando, independente do lugar que estão, os verdadeiros adoradores têm sempre uma adoração para entregar a Deus. E se nós somos verdadeiros adoradores, independente desse momento que nós estamos vivendo, independente dessa situação que nós estamos passando, nós vamos adorar a Deus, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos exaltar o nome do Senhor. Se nós temos no nosso coração essa adoração, nós temos que entregar a Deus. A nossa adoração tem que ser entregue àquele que merece todo louvor e toda adoração. E esse não é o homem, esse é Deus, Criador dos céus e da terra. Ele somente é o único que merece toda adoração e todo louvor. E às vezes, nós começamos a olhar para as situações dessa terra. E as situações dessa terra que nós estamos vendo no momento são terras secas, são situações adversas, são situações que que aos nossos olhos não tem uma solução rápida ou próxima, mas nós entendemos uma coisa: Deus, ele pode mudar a nossa situação, Deus, ele pode mudar o nosso quadro, ele pode restaurar a nossa vida, Deus, ele pode nos alimentar e ele pode dar-nos água que mata a nossa sede. E agora no versículo 23, no versículo 3, ele fala: refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Refrigera aquilo que traz refresco, aquilo que traz que traz um alívio. É isso que é refrigerar. Em alguns momentos, tirar um certo peso que nós estamos carregando. Às vezes nós carregamos pesos que nós não deveríamos carregar, e por isso a nossa caminhada fica um pouco mais difícil. Eu estava vendo esses dias, numa reportagem, de uma ovelha que se desgarrou do seu rebanho, e ela ficou um bom período longe do seu pastor. Ela ficou distante. Isso os irmãos podem puxar aí na internet, que está lá. E é um fato que aconteceu, um fato verídico. E ela saiu e ela ficou distante do rebanho, e ela não estava sendo tratada, não estava sendo cuidada como deveria ser cuidada. E quando ela foi achada e levaram ela de volta para o lugar de onde ela havia se perdido, foram tirar o pelo dela. Ela estava com muito pelo, e começaram a tosquiar aquela ovelha, e quando começaram a tosquiar e pesaram no final, ela estava com quase 40 quilos de lã. Imagina, ela estava com peso muito acima do que aquilo que ela deveria carregar. Mas ela estava com esse peso todo porque ela se distanciou do pastor dela. Ela estava carregando todo esse peso porque ela se distanciou daquele que poderia cuidar dela. E às vezes nós carregamos alguns pesos nas nossas vidas porque nós nos distanciamos de Deus, nós nos distanciamos da palavra de Deus, nós saímos da presença de Deus. E quando nós saímos da presença de Deus, nós começamos a carregar alguns fardos que são muito pesados para nós. Aí nós começamos a carregar alguns fardos que nós não conseguimos, como homem, carregar ele. E por isso muitas pessoas estão desanimando, por isso muitas pessoas estão se entristecendo, por isso muitas pessoas estão vivendo
sofrendo cabisbaixas por causa do peso que estão carregando. E esse peso não deveria estar sobre a vida delas, porque nós conhecemos o bom pastor, nós ouvimos a voz do bom pastor, nós sabemos onde encontrar o bom pastor, e se nós estivermos na presença do bom pastor, nós seremos cuidados pelo bom pastor. Mas a nossa distância, aquela distância que nós mantemos do bom pastor, é isso que faz nós começarmos a carregar pesos que não são nossos, faz começarmos a carregar pesos que não nos pertencem, porque se nós estivermos na presença de Deus, nós podemos apresentar a Ele as nossas causas, as nossas petições, nós podemos apresentar a Ele aquilo que nos aflige, nós podemos apresentar a Ele aquilo que nos incomoda, nós podemos apresentar a Ele aquilo que nos entristece, e Ele vai tirar todo o peso das nossas vidas. Ele não vai resolver as nossas situações como um passe de mágica, e não é esse o caso, mas Ele pode nos dar paz mesmo em momentos difíceis. Ele pode nos dar paz mesmo em momentos que nós estamos enfrentando situações complicadíssimas. Tem pessoas que nos dão paz mesmo enfrentando muitas lutas, porque nós sabemos que essas pessoas têm paz no seu coração porque elas estão perto do bom pastor. E se nós estivermos perto, próximo do bom pastor, nós seremos cuidados por ele. Sairá esse peso das nossas vidas que nós estamos carregando a mais do que o que nós deveríamos carregar. Esse peso sairá dos nossos ombros, nós continuaremos caminhando bem na presença do bom pastor, e ele cuidará de nós. Deixa todo o peso que você tem no seu ombro nessa noite, apresenta para Deus. Toda angústia que está no seu coração nessa noite, apresenta a Deus. Toda situação difícil que tem no seu coração nessa noite, apresenta a Deus. Se você não está conseguindo caminhar, se você não está conseguindo se alegrar em nenhum momento, se você tem pensamentos até de tirar a própria vida nesse momento, apresente as suas causas a Deus, porque Ele pode mudar esse quadro. Porque Deus pode trabalhar nas nossas vidas, pode tirar todo o peso dos nossos ombros, pode tirar toda a carga dos nossos ombros. Ele pode nos dar paz nessa noite. Ele é o único que pode nos dar paz nessa noite. É Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. E quando essa ovelha ela foi tosquiada, aquele peso que estava a mais, ela saiu. Mas quem fez isso? Foi o pastor. E quem pode tirar esse peso dos nossos ombros? É o bom pastor, que é Jesus Cristo. Se nós nos apresentarmos a Ele nessa noite, apresentando as nossas causas, pode ter certeza de uma coisa: nossa vida andará mais tranquila. Nós andaremos sem um peso a mais que nós estamos carregando, porque o bom pastor trará alívio às nossas vidas. E agora, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, versículo 28 ao 30, olha o que Jesus fala aqui, ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, se você está carregando peso a mais, esse peso a mais não foi colocado por Deus. Se você está carregando um fardo a mais, esse fardo a mais que está sendo carregado não foi colocado por Deus. Porque a própria palavra já fala que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se está faltando descanso para a vossa alma, se a angústia está tomando de conta da sua vida, nessa noite Jesus pode trazer um descanso para a vossa alma. Jesus pode trazer paz ao seu coração. Jesus pode trazer tranquilidade à sua mente. Você poderá deitar na sua cama e poderá descansar, porque nós descansamos confiando no Senhor. Nós confiamos nele em todos os momentos. É por isso que nós caminhamos com confiança no Senhor. Nós temos que nos alegrar em todos os momentos, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Se você quer tirar esse fardo pesado que está sobre os seus ombros nessa noite, se aproxime mais do bom pastor. Se você quer tirar todo o jugo, todo o peso do seu ombro nessa noite, se aproxime mais do bom pastor, porque ele pode tirar todo o peso do seu ombro. E ainda no versículo 3 fala: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas são caminhos estreitos pelo qual se chega a algum lugar. E me conduz por caminhos estreitos para que eu ande na justiça. É isso que está falando ali. Por amor e compromisso que ele tem com a palavra dele. Ele nos conduz pelos caminhos estreitos, corretos, para que nós andemos em justiça por amor à palavra dele. Por amor a ele mesmo. Deus tem compromisso com a palavra dele. E tudo isso que foi falado aqui nessa noite, se nós colocarmos em prática, pode ter certeza, o seu fardo ficará mais leve, o jugo ficará suave, você caminhará mais feliz na presença de Deus, você terá paz dada pelo príncipe da paz, terá tranquilidade no seu coração, e Deus fará maravilhas nas nossas vidas, porque nós temos que entender uma coisa: a partir do momento que nós começamos a confiar no Senhor, deixamos Ele conduzir as nossas vidas, nós teremos paz na presença do Senhor. No versículo 4, ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte, se nós olharmos, historiadores falam sobre isso, uma das características desse vale da sombra da morte, o pessoal estava passando, nessa época as pessoas estavam sofrendo com a lepra, e naquela época a lepra era uma doença que matava, e eles não tinham cura para essa doença. E o que acontecia quando eles estavam no momento já crítico daquela doença? Eles eram colocados em lugares separados, eram abandonados pelos homens, deixados no canto, eles eram deixados de lado para morrer sozinhos ali. Porque aquela doença poderia contaminar outras pessoas. Se nós olharmos a grosso modo, é mais ou menos isso que está acontecendo com esse vírus que nós estamos enfrentando hoje. As pessoas são colocadas em quartos, são tratadas distante de todos, não podem ter contato com outras pessoas, porque o vírus ele pode ser transmissível de pessoa para pessoa, e as pessoas naquela época estavam sendo tratadas basicamente desse mesmo modo. Elas eram jogadas num canto e eram deixadas ali. E o salmista, entendendo que aquelas pessoas, entendendo o contexto daquela situação, ele olhava e falava: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, ainda que todos me abandonassem, ainda que todos me deixassem num canto para morrer sozinho, eu sei de uma coisa: Deus está comigo. Aleluia. Ainda que você se sinta sozinho, se sinta abandonado, se sinta deixado de canto, porque não está vendo esperança para a sua vida, saiba de uma coisa: Deus está contigo, Deus está cuidando de você, Deus tem te sustentado. Ainda que eu fosse abandonado pelos meus parentes, ainda que a minha família não conseguisse chegar próximo de mim, porque eu tenho uma doença que não pode ser curada pelo homem, ainda que eu fosse abandonado por todas as pessoas, eu terei confiança, eu terei paz, eu não vou temer, porque eu sei de uma coisa: aquele que está em todos os lugares, esse não me abandona, que é o Deus que está nos céus e na terra. Ainda que eu fosse deixado de canto para morrer, que todas as pessoas me abandonassem, não pudessem chegar até mim, saiba de uma coisa: Deus está contigo. Ainda que você está se sentindo sozinho, em um lugar que você não tem acesso às pessoas, não tem acesso a ninguém, não sabe como vai resolver essas situações, porque aquelas pessoas eram deixadas ali para morrer.
por outras pessoas. As outras pessoas abandonavam ela, mas Deus não abandonava elas. Deus não nos abandona em momento nenhum. Nós podemos não ter contato direto com as outras pessoas, mas nós podemos sentir a presença de Deus nos nossos lares. Nós podemos sentir o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho visto o cuidado de Deus sobre o meu lar. Eu tenho visto o cuidado de Deus sobre a minha família. Eu tenho visto o cuidado de Deus sobre pessoas que a gente vai conversando e vai tendo contato. Eu tenho visto esse cuidado. A sociedade está se isolando, porque tem que fazer isso nesse momento. Mas saiba de uma coisa, eu tenho que estar no meu lar, os irmãos têm que estar no lado dos irmãos, mas saiba de uma coisa, Deus está comigo aqui, está com os irmãos no seu lar, está com os nossos familiares, Deus tem cuidado de nós, Ele não nos abandona em nenhum momento. Se você estava se sentindo sozinho, abandonado, cabisbaixo, saiba de uma coisa, Deus manda te dizer nessa noite, você não está abandonado, porque eu estou contigo, eu tenho cuidado de você, eu tenho te direcionado em todos os momentos. Quando você se sente só dentro da sua casa, sinta a minha presença, porque eu estou do seu lado, com a minha mão estendida para cuidar de você. É isso que Deus está falando conosco através dessa palavra. Ele tem cuidado de nós. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara o pastor usava para corrigir, para correção. Algumas ovelhas que estavam saindo do caminho, ou estavam tentando sair do caminho, o pastor usava aquela vara para bater nelas, mas não para machucar, só para trazer ela para o lugar. E nós sabemos que Deus, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Em certos momentos Deus nos corrige também porque Ele nos ama. E nós não temos que entender uma correção de Deus como algo que é para o nosso mal. Muito pelo contrário, um pai corrige um filho porque ele ama o filho, porque ele quer ver o bem do filho. Uma mãe corrige o filho porque ela quer ver o bem do filho. E Deus não é diferente, o bom pastor não é diferente. Ele nos corrige em certos momentos porque Ele quer ver o nosso bem. Ele quer ver a gente andando por caminhos retos. E o cajado, ele era um bordão de pastor com uma extremidade curva. Para que servia o cajado? Para trazer de volta aquelas ovelhas que estavam fugindo, estavam saindo do caminho. O cajado servia, ele tinha uma curva na ponta, era uma vara que tinha uma curva na ponta que servia para puxar a ovelha de volta para o caminho, para próxima das outras, para próxima do pastor. E é isso que Deus está falando conosco nessa noite. Mesmo que nós estivéssemos, se você estivesse se sentindo abandonado, se você estivesse se sentindo sozinho, se você estivesse se sentindo distante de Deus, saiba de uma coisa, essa palavra, através dessa palavra, Ele está te chamando para ficar mais próximo dEle. Ele está te chamando para ficar mais do lado dEle. Porque se nós estivermos do lado do bom pastor, nós seremos cuidados por Ele. Se nós estivermos do lado do bom pastor, Ele cuidará de nós. Se nós estivermos cuidados do lado do bom pastor, Ele sarará as nossas feridas. Porque essas ovelhas que elas se afastavam do caminho, elas às vezes se machucavam. E se machucando, o bom pastor trazia ela para perto, sarava as suas feridas, cuidava das suas feridas, e quando elas estavam com as suas feridas curadas, suas feridas saradas, elas continuavam na caminhada com o seu bom pastor. E é isso que Jesus está querendo fazer conosco nessa noite. Ele quer nos trazer para mais próximo dele, Ele quer que nos acheguemos a Ele, e Ele quer sarar as nossas feridas. Pessoas com os corações feridos, pessoas com os corações entristecidos, pessoas com os corações magoados, terras feridas, Ele quer sarar nessa noite. E nós temos que deixar o bom pastor trabalhar nas nossas vidas. Nós temos que entender que o bom pastor é aquele que conduz as nossas vidas. E essa palavra, ela tem falado ao meu coração, e eu sei que tem falado ao seu coração também. Deixa o bom pastor te trazer para mais perto dele. Deixa o bom pastor tirar o peso que está no seu ombro. Deixa o bom pastor te conduzir pelos lugares mais tranquilos.
Ele quer te dar paz nessa noite. No versículo 5 fala: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Unges a minha cabeça com óleo. Naquela época, os pastores tinham alguns problemas, porque as suas ovelhas tinham algumas moscas que elas incomodavam aquelas ovelhas. Elas vinham e pousavam sobre a cabeça, o focinho daquelas ovelhas, e algumas colocavam ovos e aquilo incomodava as ovelhas. Incomodava a tal ponto que às vezes a ovelha ficava se batendo de tanto que ela se incomodava com aquilo. Mas o pastor, o que ele fazia? Ele passava óleo na cabeça daquela ovelha, para que aqueles bichos que estavam incomodando ela em outro momento, que eles não viessem mais incomodá-la. Então, o óleo do nosso bom pastor, ele serve também para impedir que as coisas más cheguem para perto de nós, que as coisas que nos incomodam cheguem para perto de nós. Se Deus derramar do seu óleo sobre as nossas vidas, nós estaremos sendo cuidados pelo bom pastor. Se tiver óleo sobre a nossa cabeça, as coisas más que vêm de fora não entrarão na nossa cabeça. Os pensamentos ruins que o inimigo tenta colocar na nossa mente, ele não prevalecerá sobre a nossa mente. Pensamentos de desânimo, pensamentos de querer ficar somente parado num lugar, pensamentos de jogar a toalha e não querer mais viver até, pensamentos que o inimigo tenta lançar e falar que nós não chegaremos em lugar algum, porque já deu para nós, já chegamos ao nosso limite e por isso nós temos que finalizar a nossa vida. Saiba de uma coisa, pessoas estão batalhando para viver, pessoas estão lutando para viver nesse momento, e você tem saúde, você tem forças para caminhar, e o inimigo tem tentado lançar na sua mente que você não vai chegar mais em lugar algum, tem tentado lançar na sua mente que você não vai mais continuar caminhando e não irá bem na sua vida, que para você a única saída seria a morte. É isso que o que vem de fora, que o inimigo tenta lançar sobre as nossas vidas em certos momentos, e ele nos pega em momentos de fraqueza, que nós estamos distantes, que nós estamos fracos, que o nosso pensamento está abalado. Ele nos pega nesse momento e começa a tentar colocar pensamentos ruins sobre a nossa mente, mas o óleo do Senhor está descendo sobre as nossas cabeças nessa noite, e esses pensamentos ruins estão sendo repreendidos por Jesus nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Todo pensamento contrário àquele que Deus tem para a sua vida está caindo por terra no nome de Jesus nesse momento, porque é pela palavra de Deus que nós ouvimos e nós temos fé que Deus está trabalhando e modificando o nosso quadro, está mudando o nosso quadro de vida. Deus está transformando as nossas vidas nessa noite, porque o óleo do Senhor está sendo derramado sobre as nossas cabeças, e o óleo do Senhor sendo derramado sobre as nossas cabeças, todo pensamento contrário cairá por terra em nome de Jesus, todo sentimento contrário cairá por terra em nome de Jesus, e a glória de Deus prevalecerá nas nossas vidas, a presença de Deus prevalecerá nas nossas vidas. Se o inimigo tem lançado na sua mente pensamentos ruins, até de tirar a sua própria vida, saiba de uma coisa: eu sei do que eu estou falando nessa noite, eu sei quem é que está falando comigo nessa noite. Saiba de uma coisa: Deus tem projetos grandes na sua vida, você vai continuar caminhando, porque o óleo do Senhor está sendo derramado sobre a sua cabeça, o óleo do Senhor está sendo derramado sobre a sua vida, e todo pensamento contrário vai sair da sua mente em nome de Jesus, porque o bom pastor está cuidando de nós nessa noite. Se nós aceitarmos o cuidado do bom pastor, se nós abraçarmos o bom pastor, o que ele tem para as nossas vidas, ele cuidará de nós, ele nos livrará do mal, ele estará conosco nos momentos difíceis, nos momentos que nós não saberemos quais atitudes tomar. Ele
nos sustentará em todos os momentos. Mas nós temos que estar ligados na palavra de Deus. Nós temos que estar ligados naquilo que Deus está falando conosco. Nós não podemos se deixar levar pelo automático. Nós não podemos nos deixar levar pelas situações. Tá assim e vai continuar desse jeito, porque tem que ser assim mesmo. Nós não podemos nos deixar levar por esse modo de pensar. Nós temos que nos reerguer, mesmo dentro das nossas casas, e fazer a vontade de Deus. Nós podemos chamar alguém que nós sabemos que está passando por um momento difícil, e já que nós já fomos cuidados pelo bom pastor, nós podemos chamar essas pessoas e falar assim: peraí, tem um bom pastor que cuidou de mim, e ele pode cuidar de você também. Tem um bom pastor que derramou óleo sobre a minha cabeça, ele pode derramar óleo sobre a sua cabeça também. Tem um bom pastor que me trouxe para perto dele quando eu estava me desgarrando do rebanho, e ele pode trazer você de volta também. Nós não podemos entrar numa zona de conforto, nós não podemos somente parar nos dias que tem essas lives e eu escutar ela somente e deixar ela passar pelas nossas vidas como se nada tivesse acontecendo. Essas lives, elas vão nos alimentando através da palavra, mas nós temos que entender que não é somente uma gravação qualquer, é a palavra de Deus falando conosco, é Deus nos advertindo, nos direcionando, nos conduzindo, Deus falando conosco através da sua palavra. Ele está falando conosco através da sua palavra, Ele está cuidando de nós através da sua palavra, Ele está nos sustentando através da sua palavra. Ele tem nos visitado em todos os momentos. Nós não podemos cair no automático. Nós não podemos deixar passar como se nada tivesse acontecendo nas nossas vidas, como se nós não conhecêssemos esse Deus. Nós temos que nos aproximar dele, nós temos que estar próximos dele, nós temos que saber que ele tem cuidado de nós. Nós não podemos nos deixar cair no automático, porque ele tem nos sustentado em todos os momentos. Nós temos que nos aproximar do bom pastor, nós temos que deixar o bom pastor cuidar das nossas vidas, nós temos que deixar o bom pastor nos direcionar em todos os momentos. Nós temos que sentir a presença de Deus, mesmo que numa situação de palavra que está sendo pregada dessa maneira. Porque a presença dele não depende de quem está falando ou fazendo qualquer live ou qualquer coisa do tipo. A presença dele se dá pela nossa busca a ele. Se nós buscarmos a ele, se nós sentimos o desejo de estar mais próximos dele, quando começarem essas lives, quando nós começarmos a ouvir a palavra dele, o nosso coração vai arder como se nós estivéssemos dentro da casa dele. É claro que nós sentimos falta de estar na casa dele, nós queremos nos reunir para adorar o nome dele, mas nós estamos agora, de certa forma, nós estamos reunidos também. E se nós estamos reunidos também dessa maneira, mesmo que seja virtual, como que nós não podemos sentir a presença dele? Nós temos que sentir a presença dele também. Nós não podemos nos acostumar em não sentir a presença dele. Nós não podemos nos acostumar em não sentir o nosso coração ardendo, mesmo que seja à distância, porque nós estamos reunidos no nome dele. E ele mesmo fala que quando nós nos reunirmos, quando estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ou seja, ele está presente no nosso meio, ele tem cuidado de nós, ele tem nos sustentado, ele tem nos direcionado em todos os momentos. Sinta a presença dele aí onde você está. Sinta o cuidado dele aí onde você está. Sinta a mão dele sobre a sua vida aí onde você está. Aleluia. Eu posso sentir a presença dele aqui onde eu estou. E eu agradeço a ele por isso que ele tem feito por nós. Ele tem falado com nós, ele tem nos alimentado. Através dessas palavras ele tem nos alimentado. Mas nós temos que buscar mais proximidade com Deus. Nós temos mais tempo agora. Nós temos que nos aproximar dele cada dia mais. Nós não podemos perder o nosso tempo com coisas banais e deixar as coisas de Deus de lado. Nós não podemos perder o nosso tempo com qualquer coisa e deixar as coisas de Deus de lado. Nós não podemos deixar as coisas de Deus para viver somente olhando o que está acontecendo nessa terra. Nós sabemos o que está acontecendo aqui, mas nós sabemos que o Deus que nós servimos é muito maior. Nós temos que entender uma coisa: nós não podemos desperdiçar esse tempo que Deus está nos dando.
Se aproxime mais dele em oração, se aproxime mais dele na leitura da palavra, jejue, ore, faça a vontade dele, mande uma mensagem para alguém que você sabe que está precisando ouvir uma palavra. Se possível for, quando tiver alguma mensagem que você sabe que Deus está falando, ou seja, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Não guarde isso somente para você. Nós temos um tesouro e nós não podemos guardar isso para nós. Nós temos as redes sociais que nós podemos usar para chegar em vários lugares. Tem parentes nossos que não estão ouvindo a palavra e nós temos ele nas redes sociais e nós não compartilhamos aquilo que nós estamos ouvindo. Nós temos como compartilhar o alimento que está vindo do céu para nós. E nós muitas vezes não fazemos isso. Mas a partir de hoje comece a fazer isso. Compartilhe aquilo que Deus tem falado conosco. Compartilhe aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Ore pelas pessoas que estão necessitadas. Se aproxime mais do bom pastor. Porque se aproximando mais do bom pastor, nós seremos cuidados por ele. Nós teremos o peso que estava no nosso ombro retirado por ele. Nós caminharemos por lugares tranquilos, lugares de paz. E nós andaremos na presença dele, porque ele tem cuidado de nós. Versículo 6, para finalizar: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é um dia, não é uma semana, não é um mês, não é um ano. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, o que ele está falando aqui? Habitarei na casa do Senhor é entre as quatro paredes? Não, ele está falando de habitar, de estar na presença do Senhor. Se nós estivermos na presença do Senhor, clamando por ele, buscando por ele, a misericórdia, a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E nós habitaremos na presença do Senhor aqui nessa terra, e quando ele nos chamar, nós habitaremos na presença dele, porque através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós alcançamos a salvação pela fé em Jesus Cristo, pela graça. Não é por aquilo que nós fazemos, mas é pela graça. A salvação é alcançada através do sacrifício de Jesus na cruz, e é pela graça, não por merecimento, não pelo que fazemos, mas por graça de Deus. Ou seja, tudo para ele e tudo por ele. Ele fez todas as coisas, basta a nós nos posicionarmos próximos dele, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Espero que o Espírito venha continuar falando aos corações, e que o nome do Senhor seja glorificado sobre as nossas vidas. Tenha descanso na presença do bom pastor. Tenha paz na presença do bom pastor. Não deixe que pensamentos ruins entrem na sua cabeça, porque o óleo do Senhor foi derramado sobre a sua cabeça, e ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Pela tua misericórdia, Senhor, e pela tua palavra, Pai. Pai, nós sabemos que próximos de ti nós somos cuidados, Pai. Somos cuidados pelo bom pastor, Senhor. E ninguém pode cuidar de nós mais do que o Senhor, Pai. Oh, Pai amado, a nossa confiança está em ti, Senhor. E por isso nós te pedimos, Pai, se porventura algum dos teus filhos que estão ouvindo, Senhor, essa palavra, Senhor, que ouviram essa palavra, Senhor, estava angustiado, Senhor, com peso nos ombros, Pai, carregando peso que não deveria carregar, Senhor, por causa da distância que estava mantendo do Senhor, Pai. Oh, Pai amado, que eles venham se aproximar nessa noite, Pai, e que através dessa palavra, Senhor, os teus filhos venham se aproximar mais de ti, Senhor. Os teus filhos venham te buscar mais, Senhor. Oh, Pai amado, que venham, Senhor, aceitar os cuidados do bom pastor, Pai, pois nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós, que nos dirige, que nos sustenta e que nos direciona em todos os momentos.
momentos, Pai. Te pedimos também nesse momento, Senhor, clamamos, Pai, pela vida daqueles que estão trabalhando, Senhor, na linha de frente, Pai, médicos, enfermeiros, Pai, todos os profissionais da área de saúde, Senhor, visita os nossos governantes também, dá sabedoria e direção para eles, Pai. Pai amado, ajuda, Senhor, os nossos pastores, Senhor, aqueles que estão trabalhando em prol do teu reino, Senhor, pregando a tua palavra, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, Pai. Pai amado, continua usando homens e mulheres, Pai, para que o teu nome continue sendo exaltado e glorificado, Pai. Capacita cada um daqueles que querem fazer a tua vontade, Pai, e que querem pregar a tua palavra de forma pura, genuína, Pai, que seja para glorificar o teu santo nome, Pai. É o que te pedimos, Pai, já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus abençoe a cada um. Sinta o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Que essa palavra venha ficar no coração dos irmãos, que essa palavra venha entrar na sua mente, no seu coração. Sinta a paz, paz dada pelo bom pastor. Que Deus abençoe a cada um.